Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e nós vamos começar o programa falando sobre disfagia com a nossa fono maravilhosa Ana. Bem-vinda novamente. Oi Mari, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui sempre. Ai, que bom, querida, que legal esse tema que você trouxe, que é justamente onde você atua, o que você gosta de fazer. Então explica para nós o que é disfagia e nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre o seu dia a dia. Então, a disfagia é um sintoma, normalmente associado a alguma outra doença, pode ser uma doença neurológica, a prematuridade, alguma questão mecânica, que atrapalha ou impede que o alimento ele vá com segurança da boca até o estômago. Então, é uma alteração no processo de engolir, de deglutição. Ele pode ser tanto com líquidos, quanto com a saliva, quanto com alimentos. Então, a gente vai categorizar o grau da disfagia conforme qual é o nível de comprometimento dessa criança. E quais são os sinais assim que a gente tem de alerta? Não, vou procurar um profissional porque eu acredito que meu filho está precisando de ajuda. Quando a gente pensa na disfagia, a gente pode pensar que a criança ela vai ter alguns engasgos, tá? Esse é um dos principais alertas que a gente tem que ter quando a criança está se alimentando. Se ela vem engasgando com frequência, ou se ela tem tosses durante a alimentação, muito cansaço, um tempo de alimentação muito prolongado, se às vezes muda a coloração da pele, se ela tem, se a comida às vezes escapa pelo nariz. Então, são alguns sinais que a gente tem que ficar atentos em relação à disfagia. Outros sinais podem incluir não tem vontade para comer, a criança se nega a se alimentar, a criança ela não tem ganhado peso ou tem perdido peso, às vezes surge um comprometimento pulmonar e a gente não entende de onde veio isso. Todos esses são fatores que servem como alerta para que a gente procure um fonoaudiólogo especializado em disfagia, especialista em disfagia, especialmente disfagia pediátrica, para fazer uma avaliação. Existe uma idade para esse diagnóstico? Geralmente na introdução alimentar a gente anota, não, passou tanto tempo, tal idade que a gente se deu conta. Disfagia não tem idade, ela pode acontecer desde o bebezinho que acabou de nascer até o idoso, lá no final da vida. Então, a disfagia ela pode estar presente em todos os momentos da vida. Então, eu posso ter um bebezinho lá prematuro que nasceu e não consegue pegar o peito. Então, muitas vezes ele precisa ter um acompanhamento fonoaudiológico já nesse período do nascimento, né, na UTI neonatal, muitas vezes. Ou é uma criança em idade de introdução alimentar, ou é um idoso ou um adulto após um acidente vascular encefálico. Então, tem uma série de momentos e disfagia realmente não tem idade. E como que é esse tratamento? O que acontece? Como é que tu monta o teu plano de ação? Então, tá. A disfagia, ela vai variar conforme a origem, né? Então, eu vou ter que identificar qual é o que causou essa disfagia nessa criança, né? Como é um sintoma e não uma doença. Então, a partir disso, eu vou fazer uma avaliação com os alimentos que a criança ela já come, vou avaliar a estrutura anatômica dessa criança e verificar os sinais, os sintomas, em que momento acontece algum sinal sugestivo de penetração ou aspiração desse alimento, se existe um sinal, né, se esse alimento ele parece estar indo para o pulmão ou não. Tudo isso são sinais que a gente precisa estar avaliando e a partir disso a gente monta um planejamento terapêutico individualizado para aquela criança. E aí a gente vai iniciar o processo de terapia. Normalmente a terapia ela é uma parte gostosa, né? Porque a gente quer fazer com que a alimentação para essa criança seja algo seguro e prazeroso. Então a gente brinca com o alimento, a gente traz novas possibilidades de alimento para essa criança, novas formas de oferta, a gente faz exercícios ativos, passivos, massagens no rosto, muitas vezes a gente pode utilizar de recursos como bandagem, eletroestimulação. Então, tem uma série de recursos terapêuticos que a gente utiliza conforme cada caso. É tudo muito individualizado e personalizado para aquela criança. Não é receita de bolo. Que legal. E assim, pensando em alimentação, existem alimentos que devemos evitar? Não necessariamente evitar, mas tem alguns alimentos que a gente precisa ter um pouco mais de atenção em relação à idade da criança e o tipo de alimento. Então, a gente sempre tem que ficar um pouco mais atento com alimentos como salsichas ou alimentos como alguns doces como pirulito, bala,
amendoim, aquelas nozes, esses alimentos... Castanhas. Muitas vezes alimentos, frutas que são arredondadas ou com caroço, como a uva, ou a pitanga, ou a jabuticaba, são alimentos que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção para que a gente não coloque essa criança em risco. Tem um prazo para a gente dar para aquela família? Depende muito de cada criança? Como é que funciona? Vai depender muito de cada criança, do diagnóstico que essa criança tem. Como eu falei, a disfagia ela é um sintoma, né? Então, eu posso ter uma criança que ela tem prematuridade e aí o diagnóstico para reabilitar é mas eu posso ter uma criança com paralisia cerebral e aí o diagnóstico para reabilitar ou o limite terapêutico é outro. Então, a gente sempre vai avaliar conforme o quadro, né? Normalmente, as crianças que têm mais predisposição à disfagia são as crianças atípicas, que possuem alguma deficiência. Então, crianças com síndromes, crianças com paralisia cerebral ou crianças que sofreram algum traumatismo craniano. Então, a gente tem que ficar ligado nesses aspectos, né? Nesses diagnósticos e partir a partir disso, né? Entendi. O diagnóstico ele não é o ponto final, ele é só o ponto de partida. Então, a gente nunca vai limitar a criança pelo diagnóstico, mas é sempre importante entender o que essa criança tem para a gente partir daí. Então, assim, geralmente a disfagia não vem sozinha, ela sempre vem acompanhada com que tem uma causa para ela existir, para ela estar ali naquela criança ou adulto. Sim, normalmente a gente classifica a disfagia em neurogênica, que é de origem neurológica, psicogênica, que pode ser de origem psíquica, né, emocional, ou uma disfagia mecânica de origem de trauma, muitas vezes. Então, a criança pode ter sido entubada ou por uma sonda, um processo de via alternativa prolongado. Então, a gente vai ver qual é a origem e, a partir disso, a gente traça um plano de avaliação e um plano de terapia. Nossa, adorei. Quanta informação. Que maravilha esse trabalho teu de ajudar essas crianças a terem essa relação mais saudável com o alimento. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Mari. Agora eu quero saber se você sabe quando tem que procurar um pneumologista pediátrico para o seu filho. Eu não sei. Trouxe a minha pneumologista pediátrica aqui no programa, novamente. Bem-vinda, doutora Pilar. Obrigada, viu, Mari? Novamente aqui. Então, me conta, quando a criança, o bebê, está dando sinais de que, mãe, me leva na doutora Pilar? Então, né, a especialidade da pneumologia pediátrica, ela cuida dos sintomas mais frequentes aí da infância, né, que são tosse, gripe, resfriado. Então, tem diversas situações que é interessante estar passando com o especialista. Mas, assim, o que é mais comum as pessoas procurarem, né? Aquela tosse que não vai embora, né? E como é que a gente vai pensar, essa tosse não vai embora até quando ela é normal, né? Até quando a gente deixa ali, meu filho teve um resfriado. Daí tá 1 semana, 2 semanas, até quando eu espero essa tosse? Então, a tosse a gente considera que uma tosse tem que ser investigada quando ela passa de 3 semanas de duração. Então, se a gente está ali até 3 semanas, a criança está bem, em bom estado geral, a gente pode considerar que é uma tosse ainda residual, aí, sequela ainda de um quadro infeccioso que ela teve, que seja uma gripe, um resfriado, ou até um quadro de bronquite, se for o caso. Então, mas passou de 3 semanas, alguém tem que examinar. Pode ser até, a princípio, pediatra, né, se o paciente tiver com um bom vínculo ali, um bom acompanhamento, mas se já não tiver ninguém ali para dar o apoio, já pode ir direto para o pneumopediatra para fazer a primeira avaliação. E aí, o que tem ali que pode ser perigoso? O que vocês vão ver nessa consulta? Então, essa consulta de tosse prolongada, né, a gente vai primeiro conversar quando começou, que horas que a tosse acontece com mais frequência, se a hora que dorme ela piora ou diminui, se tem relacionamento com a atividade física, com a brincadeira, às vezes a criança que ela tosse mais é a hora que está brincando, a hora que está correndo, se tem febre associada, se tem algum sintoma, né, de nariz também, tudo isso coriza, vai fazer você chegar no diagnóstico. A gente chegar no diagnóstico. Então, tem toda uma história clínica que a gente vai puxando ali com a família, inclusive histórico familiar, né, de alguma doença respiratória, como asma, para a gente é importante saber durante a consulta. É genético?
A asma tem um caractere genético, então é importante a gente fazer essas perguntas e sempre levar nas consultas aqueles exames que a família já tem, às vezes um raio-x que bateu em alguma emergência, o cartão de vacina é importante a gente checar. Então, nessa consulta com o pneumo, é uma consulta como se fosse a do pediatra, mas a gente foca mais nas queixas respiratórias, Entendi. E aí, doutora, o que pode vir, o que pode estar acontecendo com essa criança? Lógico, a gente sabe, você citou vários sintomas e cada sintoma vai te levar a um diagnóstico. Sim, então assim, então a procura do pneumopediatra, o mais comum vem da tosse. Outros vêm porque fizeram um diagnóstico de pneumonia e querem investigar, querem acompanhar com o pneumo porque que teve aquele episódio ou foram episódios de pneumonia de forma repetitiva, né? Outros vêm por conta de problemas nasais também, né? De rinite, espirros, coceira no nariz. Então, tem um leque grande de sintomas que leva os pais a procurar o pneumo. Mas o que eu julgo mais frequente, de fato, é a tosse e a sibilância recorrente, que é os pacientes que chiam o peito. Então, ali a gente vai tentar chegar numa conclusão se é um quadro de asma, de fato, ou se é o que a gente chama de bebê chiador, né, dependendo da faixa etária, que são aqueles bebês que chiam com frequência, geralmente quando gripe ou resfriam, mas com o tempo, o crescimento e desenvolvimento da criança, isso vai passar e não chega a caracterizar um quadro de asma. Mas tudo isso aí a gente vai pontuando durante a consulta para chegar ali nesse diagnóstico. E até que idade é caracterizado um bebê chiador? Então, a gente considera um bebê chiador até por volta de 3, esticando um pouco, 4 anos de idade. Passou disso, a gente sai desse diagnóstico que é mais generalista, assim, né? Não tem um diagnóstico tão específico. A gente começa a procurar já uma causa e um diagnóstico mais objetivo, como, por exemplo, um quadro de asma. Claro, até porque, assim, chegou ali nos 4 aninhos e ele já era chamado de bebê chiador, então significa que ele já chiou por um tempo. Ele já chiou por um tempo. E ele segue chiando. Se ele segue chiando, a gente tem que pensar, extrapolar um pouquinho, talvez já seja um quadro de fato de asma, manifestando desde da parte, desde bebê. Claro. Né? Então, tem pacientes que têm asma desde bebê. Sim. Né? E a gente, às vezes, chega só no diagnóstico um pouco mais adiante, depois de acompanhar essa família por um tempo. É lógico que mesmo não tendo diagnóstico de asma, a gente trata o bebê chiador. Lógico, né? Não Mas vai deixar a criança... E assim, e se a criança fica chiando ou fica com essa tosse e a mãe não procura, segue achando que é normal? Tem algum problema? Pode acontecer alguma coisa assim com a criança por conta disso? Piorar a situação? Sim, assim, principalmente quando a gente fala do chiado em si, a gente, chiados de repetição, sem um diagnóstico, sem um tratamento preventivo para evitar novos eventos, isso é uma situação que pode levar a longo prazo a um dano pulmonar, né? Que às vezes chega na idade adulta com algum dano mais irreversível, né? Porque são lesões pulmonares que a gente não percebe, né? Então, todo chiado leva a um dano pulmonar. E isso, de forma recorrente, pode dar problema lá na frente. Olha né? só. Então, olha como é importante a gente saber que tosse passou extrapolando 3 semanas. Tem que ser avaliada. Então, assim, ficar ouvindo quando o bebê dorme. Outra dica também que você me passou, aqui, quando a gente orienta os sinais de alarme, né? Então, quando uma criança, além de tosse, tem dificuldade para respirar, né? Alguns afundamentos aqui nessa região do externo, às vezes afundamentos na região da costela, quer dizer que essa criança está com dificuldade de o ar entrar e sair. Então, isso é um sinal de alerta que algo no pulmão não está legal. Né? E o que eu sempre prego muito durante as consultas, que eu acho que é fundamental, é a família não sair da consulta com dúvidas. Nem com dúvidas com relação ao tratamento, nem ao diagnóstico e nem o que esperar daqui para frente. Né? Então, sair da consulta com dúvida tudo que a gente fez a consulta inteira vai por água abaixo. Então, a dúvida tem que ser sanada sempre. Então, no final de uma consulta, você tem que pelo menos dar um diagnóstico para a família, uma expectativa de diagnóstico e oferecer um plano ali de tratamento, que seja de controle de crise, de como a família se portar quando acontecem os eventos, por exemplo, na asma. Então, a consulta ela só finaliza
quando a família entende o que está acontecendo, porque ela é o maior aliado do médico na hora de executar as medicações e de fazer o que a gente recomenda. Se a família não confia, não entende, a consulta vai toda por água abaixo. E assim, existe a possibilidade da gente procurar a doutora Pilar para evitar tosses? Ah, a minha filha teve vários episódios no ano passado e eu não quero agora, no inverno, ter que passar por isso. Vou consultar com a pneumo para tentar evitar, ou não? A gente só trata o que vem? Como que funciona? Como é que é essa relação? Então, assim, a gente tem situações que são agudas e pontuais, né? Uma criança que vai resfriar, que vai gripar ao longo do ano, isso é completamente normal e habitual. A gente não vai... Só colocando numa bolha. Só colocar numa bolha. A gente não vai fazer medicações para evitar gripes e resfriados, mesmo porque não tem nada específico para isso. O que a gente serve de alerta é aquele paciente que toda vez que ele resfria, ele é o último da turminha dele da escola que melhora do tal do resfriado. Então, enquanto todo mundo resolveu a sua tosse ali com 7, 10 dias, tem aquela criança que o mesmo resfriado lá de trás está gerando tosse de 30 dias. Então, às vezes, por trás dessa tosse tem outros mecanismos de alérgicos, ou um paciente asmático ali que prolonga quadros de tosse. Então, se a tosse passa da conta ali, né, passa das 3 semanas, acho que todo mundo tem que ser avaliado, ou pelo pediatra inicialmente, ou pelo pneumopediatra, porque para se não normalizar a criança que tosse de forma excessiva. Agora, 7, 10 dias de tosse no resfriado, a criança está bem, está brincando, é o habitual mesmo, né? Entendi. Então, doutora, obrigada. Eu que agradeço. Por nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto, por trazer tantas dicas. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem para nós, para a doutora Pilar também, que ela vai nos ajudar a entender. E tosse, passou de 3 semanas no máximo, vamos consultar. Obrigada, querida, até a próxima. Obrigada. Se tem um assunto que gera muitas dúvidas e muitas perguntas lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, é relacionado à gestação. Tudo que envolve a gestação, as mamães tentantes estão sempre mandando perguntas. Então eu trouxe a nossa ginecologista e obstetra novamente aqui no programa para nos ajudar a entender um pouquinho sobre essas dúvidas. Né, doutora Maísa? Olá, tudo bem, Mari? Bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Você que nos ajuda a entender lá no Instagram, agora vai nos ajudar a entender aqui no programa. Vamos responder todas as dúvidas. Então, assim, por que esse assunto gera tanta insegurança nas mulheres, gera tanta pergunta? No consultório deve ser assim também, né? Então, me fala um pouquinho sobre as principais dúvidas que você recebe. E aí a gente vai conversando e eu vou dizendo as dúvidas que eu recebo pelo Instagram e a gente vai ajudando a mulherada a entender. Então acho que assim, a gestação é um período muito único, né, na vida de toda mulher. Mesmo as que já tiveram filhos, surgem outras dúvidas, é aquela coisa que todo mundo chega no consultório falando como uma gestação é diferente da outra, né? Então, acho que assim, cada gestante ouve muita coisa, né? Passa por experiências diferentes, vive a maternidade num momento diferente de vida. Então, onde vão surgindo as dúvidas, né? Então, assim, a consulta é aquela coisa que a gente fica 1 hora conversando e ainda se deixar tem mais assunto. Então, eu recebo muita dúvida do início do pré-natal, né? O que pode, o que não pode, dúvidas com alimento, em relação a cosméticos, trabalho de parto, cesárea, parto normal, um assunto muito em alta, né, que é a violência obstétrica, os atendimentos nas maternidades também, o que fazer quando procurar maternidade, como que vai ser quando for internar. Enfim, é muita dúvida mesmo, tem muito assunto para falar de gestação. Acho que por isso que eu amo essa área tanto, né? E daí, assim, lá no comecinho, quando a gente pensa, tô grávida, como é que é essa primeira consulta? O que vem, assim, de exames para fazer? Como é que você orienta os seus pacientes? Assim, a primeira consulta é aquela conversa, aquele bate-papo. Eu tento conhecer muito a família, né? A consulta pré-natal, geralmente, vão os casais. Se tem filho, vai o filho junto. Então, aquela consulta bem família, assim.
Então, eu tento entender o contexto que aquela família tá, que momento que veio aquela gestação, e aí todo o histórico de saúde daquela paciente, se teve outras gestações ou não, como que foi, se amamentou ou não. E aí a gente começa, né? Eu acho que é importante a paciente saber como que o obstetra trabalha, né? Até para saber também se acontece essa identificação do paciente com o obstetra, que isso é muito importante, é uma história que a gente constrói, né? Tem que dar Tem que aquele, bater, né? tem que casar, não adianta. E aí os exames, primeiro o ultrassom, né? Que toda gestante acho que é o exame que fica mais ansioso para fazer, que é o ultrassom. E os exames de sangue para ver se está tudo bem, para alinhar toda a saúde, né, do começo ao final da gestação. E depois eu sempre falo, gestante boa vai anotando todas as que daí em dúvidas cada do consulta. caderninho, porque a gente esquece mesmo como vai surgindo vários assuntos. E tem dúvida aí para a gente conversar até o final do pré-natal, vão surgindo novas dúvidas. Pensando na questão alimentar, sushi não pode, salada crua não pode, canela é abortivo, a gente ouve tanta coisa. Tem algo realmente que você fala assim, olha, nesse período evita comer, não é legal, come assim, não come assado, ou de preferência assado sim, enfim, tem alguma orientação que você passa? Eu sempre oriento o cuidado com os alimentos, né, com a qualidade dos alimentos. Então, evitar frituras, refrigerantes, alimentos processados, muita lactose, muito açúcar, muito glúten, que são alimentos inflamatórios, né? Normalmente são alimentos mais inflamatórios. Deixar a alimentação mais saudável possível, então aquela coisa que gestante é para comer por 2, não é, para chutar o balde, não é, né? Então tem que cuidar da alimentação. E essa questão, essa dúvida de contaminação, né? Se pode, se não pode, a orientação é assim, cuidado com a conservação dos alimentos, né? Sushi é um alimento que evitar consumir onde não conhece. Hoje em dia a gente pede muito no iFood, né? Então acaba vindo de alguns restaurantes que a gente não conhece, não sabe como é que é a procedência do alimento. Então eu peço só para tomar esse cuidado. E com alimentos, carnes mal passadas, salada crua na rua, né? Que é algum restaurante que a pessoa não conhece. Então eu peço para tomar esse cuidado. E alguns chás também, né? A gente sabe que as propriedades de algumas ervas, de algumas especiarias não são recomendadas na gestação, né? Então eu peço para, se quiser tomar algum chá, se gostar de consumir esses produtos, fazer mais um chá de fruta, abacaxi, maçã, que não tem problema. Mais tranquilo, né? Aí não deixa a não tem obstetra dúvida, né? apavorada lá. Doutora, e chegando a finaleira lá, terceiro trimestre, quando que é uma indicação para uma cesárea? Quando que a gente tem que se preocupar? Muitas pessoas perguntam, na hora do trabalho de parto, quando que tem indicação para uma analgesia? Então, a via de parto, ela também é conversada, também é um dos assuntos, eu acho que um dos principais assuntos do pré-natal, né? Então, a gente tem que estar muito alinhado, a gestante tem que saber de todas as possibilidades, o que pode acontecer, tem que estar preparada para o nascimento. E não para uma via de parto específica, porque as coisas podem mudar, né? Às vezes a paciente que programa muito um parto normal, que quer muito um parto normal, às vezes acaba tendo que ser cesárea, ou do contrário também é verdadeiro, né? Eu acho que a gente tem que se preparar para o nascimento, né? Então, conhecer tá bem segura, como que acontece tudo. as duas vias, né? Isso. A cesárea, sim, é claro que é uma cirurgia, né? Tem que ter uma indicação. Hoje em dia a gente vê aí, o Brasil é um dos países que mais tem o índice de cesárea mais altos, né? E a gente está tentando mudar isso com uma obstetrícia diferente, com uma obstetrícia humanizada, que incentive o parto normal. Porque realmente o parto normal acaba sendo a via natural, a via que o nosso corpo foi preparado para isso,
mas para isso a gente tem que ter o apoio no pré-natal também, né? Então a gente vem de uma cultura que é muito cesarista, né? Qualquer coisa faz uma cesárea. As pessoas têm esse pensamento que cesárea muitas vezes é mais seguro, é mais rápido, é mais tranquilo, e nem sempre, né? A gente tem os benefícios do trabalho de parto, a via do trabalho de parto é segura, se estiver tudo bem na gestação, se a mãe for acompanhada corretamente. Então, acho que a via de parto ela tem que ser muito alinhada com o paciente, as expectativas que aquela família traz para a consulta, né? Então, e aí a gente vai definir se vamos para parto normal ou para cesariana. Mas se a gestação estiver tudo bem, se não tiver nenhuma indicação, que pelo menos espere o momento chegar, né? Espere entrar em trabalho de parto, espere tudo acontecer. Daí quando a gente pensa em analgesia? A analgesia é um procedimento, né, realizado no momento do trabalho de parto, quando a paciente aí está com realmente muita dor, está desconfortável e que se for de uma maneira segura, acho que alivia bastante, acaba ajudando bastante para seguir o trabalho de parto até o nascimento, né? Normalmente a gente já faz quando o trabalho de parto está mais encaminhado, não faz muito no começo, né? Porque ainda pode ser que demore muito. A analgesia ela tem um tempo, né? Um período ali o resultado dela, né? A ação analgésica nos primeiros momentos ela ela tem mais resultados, né? E depois, quando já estiver mais próximo do nascimento, a gente dá uma segurada na analgesia, realmente para a mãe ter aquele estímulo de fazer força, de fazer o puxo, né? Que é aquele momento involuntário que começa a fazer força para o bebê nascer no período expulsivo. Mas eu acho que é uma opção, realmente a gente tem que pensar, né, na analgesia para conforto materno, para seguir o trabalho de parto. E se for feito de uma maneira segura, eu acho uma ótima indicação. Adorei. Acho que ajudamos as mamães, as tentantes, as gravidinhas a entender vários pontos aí sobre a gestação. É claro que se ficar mais alguma dúvida, manda mensagem para nós, a doutora nos ajuda a entender. Querida, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Mari. Até. Agora nós vamos falar sobre brinquedos que ajudam no desenvolvimento das crianças. Eu trouxe a Vicky, da Baby Boom, que vai nos mostrar opções, desde os brinquedos lá para os pequenininhos, mesinhos, até aquela época do caminhar. Vicky, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Fala para nós um pouquinho, então. O pessoal entra em contato com você. Eu tenho um bebezinho. Tem alguma coisa para o meu bebezinho aí? Como é que começa esse assunto? O que vocês propõem para um RN? Mari, muito legal essa pergunta, porque a gente percebe que várias mamães têm o bebê recém-nascido até 1, 2 mesinhos e acham que o bebê não pode brincar. Ele deve ser estimulado. Ele deve brincar. Eles ficam só naquele come, dorme, troca a fralda e no fim a mamãe nessa rotina que é tribulada e corrida, esquece da brincadeira. Mas tem momentos sim que o bebê está desperto e pode brincar um pouquinho. Nessa fase a gente indica muito os tapetinhos. Os tapetinhos, o bebê deita com toda a segurança, eles são fofinhos, acolchoados. Eles têm as atividades no arco, que geralmente são esses brinquedinhos estilo chocalho, estilo mordedor. Faz barulhinho, né? Que fazem barulhinhos, exatamente. E a gente também tem essas versões com pianinho, que olha, tem feito muito sucesso. Geralmente quando os pezinhos já estão começando a ficar mais agitados, o bebê bate ali no pianinho, descobre os sons, faz umas musiquinhas. Imagina a felicidade. Exatamente, é só alegria. A gente tem também a versão sem som, porque tem mamães que com os brinquedos já muito barulhentos já ficam cansadas, aí pedem alguma coisa assim que não tenha muito barulho ou que não tenha muita luz. Ou às vezes a criança fica muito estimulada, Exatamente. e às vezes tem uma criança que já é muito calminha, daí é bom dar uma estimulada, então tem que saber o que é o indicado para aquela família, para aquele bebê, né, Vicky? Exatamente. Então esses ginásios de atividade ou tapetinhos atendem pelas duas nomenclaturas, a gente tem essas duas versões. Só o tapetinho com os brinquedinhos em cima, que estimulam bastante o olhar e principalmente o tato do bebê tentar pegar e a coordenação. E também esses musicais, que tem o pianinho, que tocam as músicas, ou que o bebê mesmo com as perninhas acessa as teclas e faz os barulhinhos que desejar. Que legal.
Então, esse seria o primeiro brinquedo lá da Baby Boom. Vamos fazer um contrato de 2 anos com a Baby Boom. Qual o primeiro brinquedo seria esse tapetinho que vocês indicam? Exatamente, Mari. Até a indicação do fabricante e a gente percebe também pela nossa experiência com as mamães que a partir de 0 meses ele já começa a fazer sucesso. O bebê descobrindo as cores, descobrindo as formas, esse é sem dúvida o primeiro mais indicado. Depois, o que vem? Mari, depois o bebê começa a fortalecer um pouco alguns músculos e começa a hora do famoso tummy time. O que é o tummy time? É quando o bebê começa a fortalecer os músculos do pescoço e um pouquinho do tronco e a ficar mais ereto. A gente tem vários brinquedos para estimular essa fase, para fortalecer o pescocinho, que é muito importante. Um deles é essa almofadinha de leãozinho. O bebê se deita na meia-lua, interage com o leãozinho e com brinquedinhos que a mamãe pode dispor aqui ou colocar nas alcinhas. Que legal. Exatamente. E nisso ele começa a fortalecer o pescocinho, deixando toda essa parte firminha, que é como a gente fala que o bebê começa a ficar firme, é depois de estimular bastante essa posição. Nós temos vários brinquedos que estimulam essa fase e esse aqui, esse leãozinho em meia-lua, é um deles. Que bonitinho. Porque eu lembro quando a minha filha tinha que fazer esse tummy time e eu ficava com medo que ela fosse bater. Então esse cai bem na almofadinha. Exatamente, Mari. É até legal tu comentares, porque realmente todos os nossos brinquedos para tummy time são acolchoados. Porque justamente nessa fase o bebê ainda está um pouco incerto, ainda não tem aquela segurança, pode cair à vontade, não vai se machucar, tudo acolchoado. Ah, que legal, Vicky. Depois, o que temos? Depois o bebê começa a interagir bastante com luzes e sons. Tudo já desperta mais atenção, eles já estão mais despertos, já estão mais atentos. E os brinquedinhos de botões começam a fazer bastante sucesso. O apertar, o descobrir ação e reação, apertar e fazer um barulho, apertar e acender uma luz, eles já ficam super interessados. Então, todos esses brinquedinhos que a gente tem, que falam frases, ensinam números e tem muitos botões, são os que fazem sucesso. Ah, que legal. E daí esse daqui seria já para a fase ali dos 6 meses, 7, 8 meses, que quando o bebê começa, já está sentadinho, já está o processo de engatinhar ali, 7, 8 meses, depende muito de cada bebê, seria mais para essa fase do engatinhar. Isso, Mari. Esses brinquedos de luz e som, eles são exatamente para quando o bebê consegue se sentar. Porque daí eles ficam numa base, o bebê sentadinho consegue brincar. Até porque geralmente eles são mais pesados e o bebê não consegue levantar ou levar até o rostinho, ou se estiver deitado, o bebê não consegue brincar. Então, firmou, sentou, são os de botões. Depois, quando ele começa a querer engatinhar, são esses aqui que se movem sozinhos. Esse aqui é um caracol que quando a gente torce o rabinho dele, ele começa a andar sozinho. Ai, meu Deus, imagina o bebê indo atrás. Exatamente. É um super estímulo, né? Exatamente. E o bebê tira o chocalho, devolve e o caracol continua a andar. Ai, meu Deus! Exatamente. Que legal. Então começou ali a mover as perninhas, começou a querer engatinhar. A gente tem brinquedo para estimular essa fase. E esses dois aqui embaixo, Vicky? Mari, aqui por último, até essa fase do caminhar, a gente tem os apoiadores. Nós não trabalhamos com aqueles andadores que o bebê fica sentadinho e tem um cercadinho em volta, porque eles são extremamente perigosos. Não há pediatra que recomende, pode consultar quem for. Eles são muito perigosos na questão do virar. O que já não tem nesses apoiadores. Como eles têm alças, a partir do momento que o bebê se desequilibrar ou cair, ele cai ou sentadinho ou para frente empurrando o apoiador. Ele nunca vira. Então, a gente só trabalha com esses aqui. Começou a dar os sinais de querer ficar em pezinho, querer ensaiar um passinho. É o momento de apresentar esse brinquedo. Exatamente, é o momento do apoiador. Tu podes observar que as rodas não são muito rápidas, então não tem o perigo deles deslizarem e o bebê sair correndo. Não, eles realmente são um pouquinho mais travadinhos pela segurança do bebê. E as alças ajudam muito no levantar, porque várias vezes eles não conseguem se levantar sozinhos, apoiam numa parede, num móvel. Os apoiadores já têm a alça, também já ajuda nessa parte. Vicky, adorei, sensacional. E bem isso, né? Fazer um contrato até os 2 anos com vocês, porque em cada fase vocês têm já um brinquedo que é excelente justamente para aquela fase, para o desenvolvimento, para as vontades que o bebê está sentindo naquele momento, né? Exatamente, Mari, esse é o nosso propósito. Passou a fase, devolver o brinquedo.
Depois que eles começam a andar, perde a graça. Exatamente. Depois que começam a engatinhar, perde a Assim, graça. são brinquedos extremamente caros. Exato. E que se tu vai comprar cada um desses para usar esse aqui até 3 meses, aí daí, esse daqui, aí tu vai fazer a conta, nota, quer ver? Um valor Exatamente. exorbitante e vai guardar onde? Chega um momento que o quartinho do bebê vira um depósito, né? Então, muito legal essa possibilidade de ir fazendo essa troca, que a gente já sabe que as crianças enjoam. Então, faz essa troca, economiza, pensa na sustentabilidade, tem muito valor agregado, né, Vicky? Tem, Mari. Perdeu a graça, perdeu a função, já aprendeu tudo, é hora de devolver pra gente. Adorei, Vicky. Obrigada por trazer todos esses brinquedos maravilhosos. Se você gostou, tá com o bebê em casa, em alguma dessas fases, fala com as meninas da Baby Boom e loca, porque eles enjoam rápido e logo, logo muda a fase e eles precisam de outro estímulo. Até a próxima, querida. Obrigada, Mari. Agora nós vamos entender como funciona o acompanhamento com uma fisioterapeuta infantil. Então, eu trouxe, é claro, a nossa maravilhosa Júlia. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Fala um pouquinho, então, sobre isso, que eu tenho certeza que quando a mãe recebe um diagnóstico do pediatra, você vai ter que levar o seu filho no fisioterapeuta infantil para ajudar a estimular, a reabilitar, enfim, a causa qualquer que ela escute, ela já fica, nossa, como é que vai ser? Sim. Será que ele vai ficar chorando? Será que vai doer? Então, conta para nós como é que é. Sim. Então, eu acho que esse tema é bastante importante até para acalmar o coração, né, das famílias. A fisioterapia infantil, com essa proposta, com a abordagem lúdica, a ideia é que a criança se sinta bem no espaço, já é o primeiro item ali, né? Então, que ela se sinta à vontade, que ela se sinta livre para brincar e explorar esse espaço, né? E daí, como que entra o trabalho da reabilitação, né? A fisioterapia em si, eu vou intermediar esse desenvolvimento da criança que está precisando ali de ajuda, né? Seja para uma criança que esteja algum atraso, com atraso no desenvolvimento, ou uma criança que tenha realmente uma condição que dificulta esse desenvolvimento de acontecer, por exemplo, uma criança que tem uma síndrome, uma criança que tem paralisia cerebral. Então, independente da causa que leva a criança para o atendimento da fisioterapia, a proposta é que eu possa otimizar esse desenvolvimento, né? Então, promover esse desenvolvimento da criança por meio de brincadeiras, por meio de manuseios que vão favorecer com que, por exemplo, ela consiga sentar, com que ela consiga engatinhar, que ela consiga começar a dar os passos e sempre respeitando o tempo da criança, né? Então, por exemplo, na primeira consulta, quando a criança chega, é um ambiente novo, ela não me conhece ainda e somado a isso eu vou estar de máscara, eu vou estar com touca. Então, por mais que seja tudo muito colorido, tentando deixar isso o mais leve possível para a criança, mas é diferente, né? Ela não está acostumada, ela não me conhece ainda, ela não conhece a minha voz, né? Então, a proposta é, nessa primeira sessão, deixar ela um pouco mais, digamos, se situando, né? Se ambientando com esse espaço, para que ela vá entendendo que ali não vai ser um ambiente em que ela vai sentir dor, não vai ter, digamos, uma picada, né? Não vai ter injeção. Exatamente. Então, a ideia é essa. Num primeiro momento, ela se sentir confiando naquele espaço, para que a partir do momento em que ela já esteja confiando, ela consiga permitir também que eu fique um pouco mais perto, que eu favoreça essa brincadeira com ela, que eu faça os manuseios que precisam ser feitos para ela conquistar os movimentos que estão com dificuldade. Que interessante. E é bem isso, é ir ganhando a confiança para poder trabalhar e fazer o que você precisa fazer, né? Sim. E assim, uma coisa que é importante é de deixar claro assim para a família é de que nada vai ser feito forçado, né? Então, assim, por exemplo, eu não vou pegar a criança no colo forçado, eu não vou forçar ela a ficar em pé, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. O respeito aos limites da criança, isso é fundamental, né? Então, eu preciso ir coletando ali os sinais que a criança me dá de que,
eu já posso ficar um pouco mais perto, ou eu já posso encostar a mão nela, aí eu chamo ela para vir, por exemplo, para o meu colo, ela já está um pouco mais receptiva, né? E isso tudo vai mostrando para a criança de que ela pode confiar, a mãe também vai intermediando esse processo do tipo, tu pode agora, a mãe vai estar aqui, a mãe fica do lado, sabe? Para ir ampliando essa relação de confiança. Porque sim, vai chegar um momento em que a mãe vai chegar no consultório e daí eu vou pegar no colo, porque a criança já dá o braço, ela já está ali ambientada. Ela já te conhece, ela gosta de ir lá. Exatamente. Mas a gente tem que respeitar esse processo, né? Eu acho que o respeito é algo fundamental para a gente pensar, né? E deve ser gratificante quando tu conquista a criança e vê aqueles bracinhos, Sim. né? E às vezes os menores, né, que às vezes ainda não dá para ir o braço, a hora que chega e me vê assim, já abre aquele sorrisão assim do tipo, chegou a hora da brincadeira aqui, Que legal. né? Que legal poder trabalhar, fazer o que tem que ser feito, atingir um objetivo. E para aquela criança não vai ser nada traumático, vai ser uma brincadeira. Exatamente. E depois ela vai, nossa, eu ia na fisioterapia, mas para mim aquilo era uma diversão, não Sim. era sofrido, porque quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa em movimentos repetitivos, vai doer ali aquela parte, peso. Exatamente. Tanto é que tem algumas crianças que, por exemplo, já receberam alta e que de tempo em tempo vão pro consultório, Eu né? imagino. E daí a mãe fala, Júlia, ele tá aqui porque ele quer ir. Eu falei, não, traz aí, vamos lá, né? Então, é essa relação que a gente quer cultivar, né? Uma relação agradável, que a criança se desenvolva brincando, que ela se desenvolva de uma maneira que depois ela vá ter essa lembrança legal, assim, do tipo, quando eu era pequena eu fazia física, tá tudo certo, né? Verdade. Era divertido. E aí a gente vem mudando essa história da fisioterapia, né? Porque talvez para o pai dessa criança não tenha sido tão legal. Exatamente. Mas hoje a gente já tem profissionais extremamente capacitados. E quando pensa, nossa, vai levar o meu filho para fisioterapia, quando eu fazia era terrível. Exatamente. Então é bom a gente trazer esses pensamentos, mostrar para essas famílias que mudou, graças a Deus, finalmente mudou. Então assim, tá tudo muito mais voltado para o lúdico, para a brincadeira. É lógico que você vai trabalhar, é lógico que você tem uma meta e quer que essa criança atinja, mas de forma respeitosa, de forma divertida, sem traumas. Depois essa criança, quando se tornar adulto, vai dizer, não, vamos levar na fisioterapia, que é muito legal. Exatamente, exatamente. E assim, uma coisa que é fundamental é assim, a gente aprende melhor quando a gente está de bem, né? Quando a gente está bem-humorado, quando a gente está à vontade. Não dá pra gente imaginar que a criança vai aprender muito ali num ambiente que ela tivesse, por exemplo, chorando, gritando ou à força. Sentindo pressionada. Exatamente. Então, que aprendizado que ela ia ter daquela vivência, né? Então, a nossa proposta é exatamente que ela se sinta à vontade, que ela esteja curtindo, porque o aprendizado dela vai ser muito melhor, né? É brincando que se aprende. Exatamente. Querida, que bom você trazer esse tema, que bom a gente poder ajudar os pais a compreenderem um pouquinho mais sobre isso, sobre a fisioterapia. Os profissionais estão extremamente capacitados, então eles são aptos para trabalhar com criança. É uma pegada diferente, né, Ju? Obrigada por trazer esse assunto, obrigada por dividir conosco um pouquinho do seu dia a dia. E se você ficar com alguma dúvida, se você sente que precisa dessa ajuda, entre em contato conosco, manda mensagem lá para a Júlia no Instagram dela. Eu tenho certeza que você vai se sentir abraçado e vai mudar qualquer conceito negativo que você tenha relacionado à fisioterapia infantil, né, querida? Isso aí. Conta Até a comigo. próxima. Até. Tentantes e gestantes. Quando ir ao dermatologista? O que pode fazer? O que não pode fazer? Eu trouxe a nossa dermato maravilhosa, a doutora Sol, para nos ajudar a compreender um pouquinho sobre esse assunto. Sol, bem-vinda novamente. Oi, Mariana, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no programa, né? E acho que o mais importante é a gente falar isso, por que é importante as mulheres nessa fase da vida irem ao dermatologista? E o que a gente pode esperar nesta ida? Quando a gente fala tentantes e gestantes, acaba sendo, no primeiro momento não parece ser um grupo diferente, mas é sim. Sim. As tentantes podem ser tanto as que não estão conseguindo, que estão tendo que fazer algum tratamento, ou as que, na verdade, vão começar, né? E não liberaram, então estão se organizando para tentar esta nova vida. Sim. E nessa fase a gente tem que lembrar que alguns produtos que a gente vai deixar para elas usarem no consultório, elas têm que nos comunicarem que elas vão tentar ter um bebê.
Porque muitas vezes naquela receita, no meu caso, eu gosto de circular e já digo assim, esse você pensou que está grávida, passou pela sua cabeça, sonhou, não importa, para. Que daí a gente sabe que mulher não vai esperar 2 meses para fazer um exame de gravidez, então o menor sinal elas vão correndo fazer um teste. Então hoje em dia a gente considera mais fácil lidar nesse aspecto. E até para alguns tratamentos estéticos elas não podem estar grávidas, então a gente consegue ir orientando. Já a gestante não, a gestante já tem vários produtos, várias composições que são contraindicados nessa fase. E isso é importante, porque nem todas a gente bate o olho de longe e vê que está grávida. Então, eu preciso que contem para eu também tomar esse cuidado na prescrição. E lembrar que a gente precisa também ir até para nos avaliarmos, afinal, são tantas mudanças na gestação no nosso corpo. Exatamente. Daí, assim, quando tô grávida, não vou poder fazer nada, não tem nenhum tratamento para mim. Aí a pessoa passa a gestação inteira sem se cuidar, sem fazer nada, esquece a pele, sendo que é nesse período que aparece melasma, acne. Então, assim, não é que a gestante não possa fazer nada, ela pode e deve, mas de uma forma orientada por um profissional, né, Sol? Exatamente. Na verdade, o que a gente tem que lembrar? A gestante, ela tem que ser orientada, porque tem alguns produtos que realmente não podem usar, porque pode fazer mal para o bebê. Nem todos estão sacramentados como fazendo mal para o bebê, mas a gente prefere evitar, porque como um dia desse me falaram, ninguém vai autorizar um estudo em gestante para fazer e avaliar. Uma coisinha um pouquinho estranha, digamos assim. Mas com isso a gente pode tanto evitar ou realmente diminuir a chance de elas terem um melasma. Tem alguns produtos que elas vão poder usar. A gente sabe que os principais que nós gostaríamos de usar nessa fase, infelizmente, realmente é contraindicado, mas uma orientação correta do melhor filtro solar, hidratante, qual é o mais adequado para usar nessa fase, avaliação das pintas, a gente passou aí e vive falando sobre câncer de pele. Gestação é uma fase que a gente brinca que tudo cresce, não é só a barriga, não é só o neném. Então, com essas mudanças, a gente também pode ter alteração das nossas pintinhas. Algumas podem realmente vir a se tornar alguma coisa ruim, não é a regra, mas a regra a gente só sabe se for feito sempre avaliação. Então, a gestante ela tem que ir para fazer uma avaliação, digamos assim, estética, que sim, temos algumas coisas para oferecer. É claro que tratamentos estéticos nessa fase, como elas têm mais chance de manchar, a maior parte dos produtos não podem usar, a gente acaba realmente dizendo que não tem como fazer. Mas os cuidados gerais do corpo e com a saúde, a gente pode fazer e é super bem-vindo, né? Assim, às vezes, o que me assusta é que a pessoa fazia um tipo de tratamento antes da gestação, e daí ela está grávida e segue fazendo sem orientação. Então, assim, poxa, isso pode prejudicar o bebê. E pode existir um tratamento, talvez não tenha a mesma força que tinha aquele outro, mas pode existir algo para dar uma segurada até o final da gestação, sabe? Então, assim, eu acho muito importante procurar o dermatologista durante a gestação, porque não é, eu não posso fazer nada, sabe? Então, ele vai te ajudar, ele vai te guiar nesse processo. Sabonetinho, sabe? Tu sabe mais do que eu para falar. E eu acho mais legal assim, a gente pensar que o dermatologista está ali para auxiliar a gestante nessa fase e a gente pensa assim, mas logo depois do parto é muito fácil ela voltar e a gente refazer aquela prescrição. Não, quem foi mãe sabe que não é tão simples a matemática. Então, é legal até a gente orientar rapidinho aquela coisa, no pós-parto tu pode fazer isso, já passa. Já fica mais tranquilinha. Se o bebezinho tiver, pode usar tal hidratante no bebê, ela já fica super feliz. Eu assim, vai fazer massagem no bebê, aproveita, a gente já tenta, eu tento casar o hidratante que ela vai usar no bebê para usar nela, porque eu sei que assim, se tiver amamentando, quanto menos coisa a gente botar para aquela mãe, assim, de artefatos no dia a dia, melhor, porque é uma rotina pesada. Então, a gente precisa facilitar a vida daquela mulher que nem sempre tem uma rede de apoio. Sim. E primar, principalmente pelos cuidados dela, que sejam na hora do banho.
Porque na hora do banho ela vai lá, eu brinco assim, você entra para tomar banho e você vai resolver sua vida no banheiro. Mas você tem que sair com a sua vida resolvida também. Porque se for, não, eu passo creme depois, eu vou passar o meu creme no rosto depois. Aí tu saiu do banho, já tem uma outra demanda lá te esperando e acabou o teu creme. Já, na gestação já era assim, imagina depois com o bebê pequeno. Então, nós precisamos pensar mais nesse aspecto para ir organizando. E sabonetes, hoje a gente tem várias opções no mercado que são mais adequados. A gente sabe que tem algumas coisas que a gente oferece para as mulheres antes, que depois na gestação não vão poder usar, mas não... Talvez é como tu falou, o tratamento talvez não tenha aquela força como ele era antes. Mas dá uma amenizada. Mas dá uma amenizada e nós temos que entender que estamos numa fase de muita alteração hormonal. Então, algumas coisas, não é exatamente que o tratamento não tem força, é que eu tenho alguém... Uma força maior lá dentro. Uma força maior, que é um bebezinho se formando, tem tudo ali junto. E eu realmente acho que o mais importante ali é a mulher continuar se gostando, se olhando. Ela vai lá, passa um creme, ela se massageia. Então, assim, ela continua lembrando que ela é mulher. E não somente uma mamãe, e a barriga crescendo, e todo mundo só olha para o bebê mesmo. Então, ela vai lembrando quem ela é. É verdade. Ela continua lembrando do seu eu. Verdade, Sol, adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós. Se você é tentante, se você é gestante, agora você já sabe que você tem que se cuidar, que você deve ir no dermatologista. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem para nós, que a Sol nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Até o próximo encontro. Até o próximo.